Um grito agudo ecoou pelo terceiro andar da quinta. Mariana Silva ficou paralisada no meio do corredor de mármore, com um pano do chão na mão. Era o choro de uma criança, um som desesperado e cheio de dor. Vinha do quarto de Diogo Santos, o único filho de um dos empresários mais influentes de Lisboa. Logo a seguir, ouviu a voz de uma mulher, áspera e zangada. Para de choramingar, seu menino mimado. Mariana sabia que não se devia meter nos assuntos alheios. Era apenas uma empregada de limpeza, uma ninguém naquela casa imensa, mas algo dentro dela gritou, vai lá agora. Ela não sabia que, num instante, a sua vida mudaria para sempre, que veria algo que não conseguiria esquecer e que a decisão de entrar naquele quarto salvaria a vida da criança, mas colocaria em risco tudo o que tinha. Mas antes de continuarmos, certifique-se de que subscreva o canal e nos diz nos comentários de onde está a ver este vídeo. Mariana Silva deixou cair a esfregona no chão e desatou a correr. Os seus chinelos de borracha deslizaram no mármore polido. O coração batia-lhe com tanta força que parecia que ia saltar do peito. Trabalhava na Quinta do Sol dos Costa há apenas 3 meses, mas nesse tempo, aprendera a regra mais importante, ser invisível. Havia 20 funcionários a trabalhar aqui, um chefe, um jardineiro, 2 seguranças, um motorista, o assistente pessoal do proprietário, a governante Helena Soares e um batalhão de outras pessoas cujos nomes Mariana nem sequer se lembrava. Todos conheciam o seu lugar, todos mantinham a boca fechada e faziam o seu trabalho, especialmente no que dizia respeito à família do proprietário. Rui Costa, 38 anos, dono de um império de construção, um homem cujo nome era mencionado na imprensa com as palavras magnata e influente. A sua ex-mulher, Sandra Lopes, uma socialite que mantinha laços com a família após o divórcio, mas já não vivia na quinta. E Diogo, um menino de 5 anos com grandes olhos castanhos que raramente sorria. Mariana correu para a porta do quarto da criança e abriu-a derrompante. Sem bater, o que viu fez-lhe o sangue gelar. Carla Mendes, a ama de Diogo, estava a agarrar o braço do menino. Os seus dedos cravavam-se no pulso fino da criança com tanta força que a pele à volta estava branca. Diogo soluçava, tentando libertar-se. As lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas, os lábios tremiam, e Carla levantou outra mão e beliscou com força no ombro. Diogo gritou de dor. A pele dele ficou imediatamente vermelha. Largo já. A voz de Mariana saiu mais alta do que ela esperava. Carla virou-se bruscamente, o rosto contorcido de raiva. Teria uns 40 anos, cabelo impecável, vestida com um fato caro, o rosto bem cuidado. Parecia uma ama de catálogo de uma agência de elite, mas o seu olhar era frio e cruel. Quem é você para entrar aqui a correr? Sibilou Carla, sem largar Diogo. Eu disse para o largar. Saia daqui antes que eu chame a segurança. Você não é ninguém aqui, apenas uma empregada. Mariana avançou. Estava com medo, mas algo mais forte do que o medo a impulsionava. Uma memória, a sua própria infância. O seu pai a bater na sua mãe na cozinha do seu apartamento modesto numa aldeia no interior do Alentejo. A sua mãe a aguentar porque não tinha para onde ir. A vizinha que ouvia os gritos, mas fechava a porta e aumentava o volume da televisão. Mariana jurou a si mesma, aos 14 anos, quando a sua mãe finalmente ganhou coragem para o deixar. Eu nunca serei a pessoa que vira a cara. Ela atravessou o quarto em 2 passos e agarrou Diogo, puxando-o dos braços de Carla. O menino agarrou-se imediatamente à sua perna, a tremer por todo o lado. Mariana protegeu-o com o seu corpo, interpondo-se entre ele e a ama. Você vai arrepender-se disto, disse Carla, pegando na sua mala cara da Hermes da cadeira. Quando o Rui descobrir que se meteu na educação do filho dele, ele vai pela na rua sem um tostão, e eu vou certificar-me de que nunca mais arranja emprego em lado nenhum. Carla saiu do quarto, batendo a porta com tanta força que os pendentes de cristal do candelabro tilintaram. Mariana ficou ali, ainda a proteger Diogo. As suas mãos tremiam, a adrenalina a percorrer-lhe o corpo. Percebeu que tinha acabado de fazer algo que lhe poderia custar o emprego. Não, mais do que o emprego. Um despedimento sem referências, talvez até sem o último salário. Em casas como esta, as regras eram ditadas pelo patrão. Lentamente, ajoelhou-se e olhou para Diogo. Ele ainda chorava, mas mais baixinho, o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Mariana tocou-lhe suavemente no ombro. Olá, querido. Ela já foi. Já não está aqui. Diogo olhou para ela com os olhos arregalados de medo e não disse nada. Apenas acenou com a cabeça. Mariana notou uma marca vermelha no ombro dele, onde Carla o tinha beliscado. Com cuidado, levantou a manga da sua camisa branca, uma peça cara, de algodão orgânico, que provavelmente custava mais do que todas as suas roupas juntas. O que viu fê-la cerrar os dentes de raiva. Nódoas negras.
Várias nódoas negras de diferentes tamanhos na pele delicada da criança. Algumas eram recentes, de um roxo escuro, outras já amareladas nos bordos. Eram antigas, com pelo menos uma semana. Não era a primeira vez. Isto já acontecia há muito tempo. Diogo, disse Mariana, a sua voz a tremer, mas tentando mantê-la calma. A tia Carla faz isto muitas vezes. O menino baixou o rosto, em silêncio. Mariana viu os seus ombros pequenos ficarem tensos. Tinha medo de responder. Diogo, ouve. Tu não fizeste nada de mal. És um bom menino. Mas eu preciso de saber. Ela já te fez isto antes. Diogo acenou lentamente com a cabeça. Uma vez, duas vezes, e depois sussurrou, quase inaudível. Ela disse que se eu contasse ao pai, a mãe ia embora para sempre e nunca mais voltava. Ela disse que foi por minha culpa que eles se divorciaram, que eu sou um menino mau. Mariana sentiu uma pontada de dor no coração. Uma criança de 5 anos. Durante meses, tinham-lhe incutido a culpa pelo fracasso do casamento dos seus pais. Tinham-no ameaçado para que ele se mantivesse em silêncio sobre as agressões. Era a tática clássica de um agressor, isolar a vítima. Fazê-la pensar que a culpa é dela, que não a ajuda. Diogo, isso não é verdade. Os teus pais não se divorciaram por tua causa. Entendes? São decisões de adultos. E o que a tia Carla te está a fazer está errado. Chama-se violência. E tu não tens de aguentar isto. O menino olhou para Mariana com tanto desespero que ela mal conseguiu conter as lágrimas. Mas se eu contar ao pai, ele vai ficar zangado. Ele está sempre ocupado. Ele não gosta que eu chore. Ele ama-te. Ele simplesmente não sabe o que está a acontecer. E agora, tu vais contar-lhe. Diogo agarrou-lhe a mão. Não, por favor. A tia Carla disse que se alguém descobrisse, ela diria ao pai que eu estava a mentir, que sou um menino mau que inventa histórias. Mariana apertou a sua mão pequena. Não vou deixar que ninguém te faça mal, prometo. Mas precisamos de provas. Posso tirar fotografias a estas nódoas negras? Diogo hesitou, depois acenou que sim. Mariana tirou o seu velho Samsung. Não era o último modelo. Um cavalo de batalha, do tipo que ela comprara há um ano numa venda de usados. Ligou a câmara, as mãos a tremer, mas conseguiu focar. Fotografou cada nódoa negra, puxou para cima a manga e encontrou mais 2. Pediu a Diogo que se virasse. Havia outra mancha nas suas costas, entre as omoplatas. Quando acabou, tinha 10 fotografias. Provas claras, bem iluminadas e irrefutáveis. Olhou para o relógio, era meio-dia. Rui Costa não costumava chegar a casa antes das 8 da noite, por vezes só chegava às 9. Muitas vezes não vinha de todo, ficando no seu apartamento no centro de Lisboa depois de longas negociações. Mariana pegou no telefone e encontrou o número dele na lista de contactos do pessoal que a governanta lhe tinha dado no primeiro dia. Mariana marcou o número, e este começou a chamar. 3, 4, 5. Ela pensou que ele não ia atender, mas ao 7º toque, a sua voz soou. Seca, profissional, impaciente. Estou a ouvir. Senhor Rui Costa, é a Mariana Silva. Sou a empregada de limpeza. Pausa. Ela ouviu ruído de fundo, vozes, carros a passar. Ele estava algures na rua. Sim, o que foi? O seu tom brusco poderia ter intimidado outra pessoa, mas Mariana não era do tipo tímido. Cresceu numa família onde era preciso gritar para ser ouvida. É urgente. É sobre o Diogo. Por favor, preciso que venha para casa. Agora a pausa foi mais longa. O ruído de fundo diminuiu. Ele foi para um lugar mais silencioso. O que aconteceu com o meu filho? A sua voz mudou. Ansiosa. Genuína. Então ele não é indiferente, pensou Mariana, apenas muito ocupado e desligado da realidade familiar. Encontrei a ama, a Carla Mendes, a magoá-lo. Estava a apertar-lhe o braço com força e a beliscar-lhe o ombro. O Diogo estava a chorar e, quando lhe levantei a manga, vi nódoas negras antigas. Não é a primeira vez que isto acontece. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Onde está o Diogo agora? Está comigo, no quarto dele. Está seguro. E a ama foi-se embora, ameaçou-me com o despedimento e disse que o senhor não ia acreditar em mim. Outra pausa. Mariana ouviu a sua respiração pesada. Envie-me as fotografias. Todas as que tiver. Agora mesmo.
Está bem. Ela mudou para o WhatsApp e enviou as 10 fotografias. Esperou. Viu os 2 vistos azuis. Passaram 10 segundos. 20. Depois o telefone tocou novamente. Rui. Onde está a Carla? Não sei. Ela saiu a correr do quarto há uns 15 minutos. Disse que eu me ia arrepender. Fiquei no quarto dele. Tu e o Diogo. Tranca a porta por dentro. Chego aí em 20 minutos. E Mariana Silva? Sim. Obrigado. Obrigado por não ter virado a cara. Ele desligou. Mariana desligou o telefone. As suas mãos ainda tremiam, mas agora com alívio. Ele acreditou nela. Estava a caminho. O Diogo estaria seguro. Ela virou-se para o menino. Ele estava sentado na sua cama enorme com lençóis de seda, abraçando os joelhos. Pequeno, assustado, perdido naquele quarto luxuoso, cheio de brinquedos caros com os quais parecia que ele nunca brincava. Tudo estava arrumado nas prateleiras, como numa loja. Nenhum carro no chão, nenhum conjunto de Lego espalhado. Mariana sentou-se ao lado dele na cama. Teu pai está a chegar. Ele viu as fotografias. Ele sabe a verdade. Ele vai gritar. Não, querido. Ele vai proteger-te. Diogo não parecia convencido. Mariana percebeu que ele não estava habituado a ser protegido. Estava habituado a estar sozinho. Ela levantou-se e rodou a chave na fechadura da porta. Pesada, maciça. Nesta quinta, até as fechaduras pareciam grandiosas. Depois voltou a sentar-se na cama. Diogo encostou a cabeça no seu ombro. Pequeno, quente, confiante. Mariana abraçou-o e, enquanto esperavam, cantou-lhe uma canção de embalar em voz baixa, a mesma que a sua mãe lhe cantava quando ela tinha medo. Passaram 18 minutos. Mariana ouviu o som de um carro a entrar na propriedade. Portas a bater, passos apressados no mármore. Depois, uma batida na porta do quarto. Mariana, sou eu. Abre a porta. Ela foi até à porta e rodou a chave. Rui Costa irrompeu pelo quarto como uma tempestade. Alto, ombros largos, num fato escuro caro, o rosto pálido, a mandíbula cerrada. O seu olhar fixou-se imediatamente em Diogo. Pai. Diogo saltou da cama e correu para ele. Rui ajoelhou-se e abraçou o filho. Abraçou-o com tanta força que Mariana viu os seus ombros a tremer. Ele estava a tentar não chorar. Está tudo bem, filho. O pai está aqui. Vai ficar tudo bem. Diogo enterrou o rosto no ombro dele e começou a chorar. Não em silêncio, como antes, mas a plenos pulmões. Como se uma barragem se tivesse rompido. Rui acariciava-lhe as costas, repetindo, o pai está aqui, o pai está aqui. Não vou a lado nenhum. Quando Diogo se acalmou um pouco, Rui afastou-o gentilmente e olhou nos olhos. Filho, preciso de ver onde te dói. Podes mostrar-me? Diogo acenou. Rui levantou para a cama e começou a examiná-lo. Cada nódoa negra, cada marca. Mariana viu a expressão do seu rosto mudar. Primeiro choque, depois raiva, depois algo terrível, frio e determinado. Este não era apenas um pai, era um homem habituado a resolver problemas. E agora ele via o principal problema da sua vida. Quando terminou o exame, abraçou Diogo novamente, depois virou-se para Mariana, levantou-se e aproximou-se. Mariana instintivamente deu um passo atrás. Ele era muito alto, e a sua proximidade era um pouco intimidante. Mas depois ele fez algo que ela não esperava. Não estendeu a mão para um aperto de mão. Em vez disso, pousou-a no seu ombro, olhou-a diretamente nos olhos e disse, você salvou meu filho. Não sei como lhe agradecer. Podia ter ignorado. A maioria das pessoas teria ignorado. Mas você não. Ele retirou a mão, mas o seu olhar permaneceu intenso. Onde está a Carla agora? Não sei. Ela foi-se embora depois da nossa discussão. Rui pegou no telefone e marcou um número. Esperou, sem resposta. Voltou a ligar. Novamente, sem resposta. Ligou para outra pessoa. Miguel, sou eu. Encontra a Carla Mendes. Ela trabalhava para mim como ama. Não me interessa onde ela está. Encontra-a. E não a deixe sair de Lisboa. Se ela tentar, detém-na. Sim, é sério. E envie-me o endereço da agência que a recomendou.
Preciso de toda a informação sobre ela dos últimos 5 anos. Tudo o que conseguires encontrar. Pausa. Não, não espero até amanhã. Hoje. Agora. Ele desligou. Olhou para Mariana. Ela nunca mais se vai aproximar do Diogo. Nunca. Mariana viu algo nos seus olhos que a acalmou e assustou ao mesmo tempo. Este era um homem com recursos, contactos e poder. E agora todos esses recursos estavam direcionados para proteger o seu filho. Precisa de levar o Diogo a um médico, disse Mariana. A um pediatra. Precisamos de um relatório oficial das agressões. Serão provas se quiser apresentar queixa na polícia. Rui olhou para ela, surpreendido. Tem razão. Tem toda a razão. Voltou a pegar no telefone. Vou ligar ao nosso médico de família. O Dr. Pedro Fernandes. Ele trabalha numa clínica privada na Rua da Liberdade. É melhor ir à clínica, disse Mariana. Aí tudo será oficial, com carimbos e registros no historial clínico. Se o médico vier aqui, podem surgir dúvidas sobre a independência da sua opinião. Rui fez uma pausa. O dedo pairou sobre o ecrã. Olhou para ela durante muito tempo. Você sabe muito sobre estas coisas. Mariana acenou, mas não explicou. Não queria falar da sua infância, da sua mãe, de quantas voltas ao inferno tinham dado com a polícia, médicos e papelada para provar que o pai dela lhe batia. Era demasiado pessoal. Está bem, vamos à clínica. Você vem conosco. Mariana ficou confusa. Eu. Mas o Diogo confia em si. Será mais fácil para ele se estiver por perto. Ela olhou para o menino. Ele estava sentado na cama, abraçando os joelhos, a olhá-la com esperança. Tão pequeno, tão vulnerável. Claro que vou. Rui acenou brevemente com a cabeça. Então vamos. Eles saíram do quarto. No corredor, encontraram a governanta, Helena Soares. Uma mulher de 50 e poucos anos com uma expressão perpetuamente descontente. Senhor Rui, o que se passa? A Carla acabou de sair daqui a correr, a gritar qualquer coisa sobre uma empregada insolente. Rui parou e olhou para a governanta com um olhar que a fez calar a meio da frase. A Carla Mendes já não trabalha nesta casa. Se ela voltar, chame imediatamente a segurança e não a deixe entrar sob nenhuma circunstância. Helena Soares abriu a boca, fechou-a, depois abriu-a novamente. Mas ela veio recomendada pela dona Sandra. Não me interessa por quem foi recomendada. Ela bateu no meu filho. E se você viu algo suspeito pelo menos uma vez nos últimos 3 meses e ficou calada, também será despedida. O rosto da governanta ficou pálido. Eu não sabia. Juro. Não vi nada. Rui não ouviu as suas desculpas, pegou na mão de Diogo e dirigiu-se para as escadas. Mariana apressou-se atrás deles, sentindo o olhar zangado de Helena Soares nas suas costas. Mais uma pessoa que lhe queria mal. Desceram as escadas e saíram pela porta da frente. Um Mercedes S-Classe preto com vidros fumados estava estacionado à porta. O motorista, um homem de 30 e poucos anos num fato impecável, abriu a porta de trás. Rui ajudou Diogo a entrar, sentou-se ele próprio e fez um gesto para Mariana entrar. Era a primeira vez que ela entrava num carro assim. O interior cheirava a cor e a perfume caro. Os assentos eram macios como nuvens. Tanta riqueza à volta, e a criança tinha estado a sofrer durante meses. O motorista sentou-se ao volante, mas não arrancou, à espera de ordens. Clínica Vita na Rua da Liberdade. Rápido, mas com cuidado. Sim, Sr. Rui. O carro afastou-se suavemente. Mariana olhou pela janela, vendo a quinta a desaparecer à distância. 3 andares de pedra creme, um relevado perfeitamente aparado, uma fonte no pátio. Tinha trabalhado ali durante 3 meses, a limpar o chão, as janelas, a mudar os lençóis, e nunca tinha entrado no quarto da criança por curiosidade. Tinha as suas áreas designadas, a sala de estar, a sala de jantar, o escritório do proprietário, os quartos de hóspedes. O quarto da criança era o domínio da ama. Perguntou-se quantas outras pessoas nesta casa sabiam ou suspeitavam de algo, mas ficaram caladas. O chefe, que via que Diogo mal comia ao pequeno almoço. O jardineiro, que notou que o menino tinha medo de se aproximar da janela quando a Carla estava no quarto. Os seguranças, que ouviam os gritos. Há quanto tempo trabalha para mim? Perguntou Rui de repente. Mariana virou-se para ele. 3 meses. Porque não me lembro de si.
Ela encolheu os ombros. O senhor nunca me viu. Eu trabalho quando o senhor não está. Chego às 8 horas, saio às 18 horas. O senhor sai cedo, volta tarde. Ele acenou com a cabeça, pensativo. E onde trabalhava antes? Em várias casas. Limpezas, cozinhar, às vezes tomar conta de crianças. O que conseguisse encontrar. Tem família. Mariana hesitou, relutante em partilhar informações pessoais, mas havia algo genuíno no seu olhar. Não era curiosidade ociosa. Uma mãe e uma irmã mais nova. A minha mãe é diabética e está reformada. A minha irmã está na universidade, com uma bolsa do Estado. O meu pai desapareceu há muito tempo. Não mantemos contacto. Era a verdade, mas não toda a verdade. O pai dela não tinha simplesmente desaparecido. A sua mãe expulsou-o de casa depois de ele lhe ter batido mais uma vez à frente das filhas. Mariana tinha 14 anos, a Beatriz 10. Depois disso, o pai dela desapareceu. Disseram que ele tinha ido para o estrangeiro para ganhar dinheiro. Talvez tivesse morrido, talvez tivesse começado uma nova família. Mariana não se importava. Rui acenou com a cabeça e não fez mais perguntas. Diogo estava sentado em silêncio entre eles. Mariana pegou na sua mão. Ele apertou-a com força. A Clínica Vita na Rua da Liberdade parecia um hotel de 5 estrelas. Mármore, cristal, silêncio. Uma rapariga num fato impecável estava na recepção e, ao ver Rui, levantou-se de um salto e sorriu. Senhor Rui, boa tarde. Não o esperávamos hoje. Preciso de ver o doutor. Pedro Fernandes. É urgente. O sorriso desapareceu. Só um momento. Ela pegou no telefone e disse algo rapidamente. Um minuto depois, um homem de 40 e poucos anos saiu de um consultório, de bata branca sobre uma camisa cara. Rui, o que se passa? Pedro, o meu filho precisa de ser examinado e de um relatório médico oficial das suas lesões. O doutor Fernandes ficou imediatamente sério, olhou para Diogo, depois para Rui. Venham para o meu consultório. Tratamos de tudo já. Eles seguiram por um longo corredor. As paredes estavam decoradas com pinturas. Música clássica suave tocava de altifalantes escondidos. Mariana sentia-se deslocada. Estava habituada a centros de saúde com paredes a descascar e filas de 3 horas. Isto era outro mundo. O consultório do doutor Pedro Fernandes era espaçoso e luminoso. Janelas grandes, equipamento moderno, cadeiras macias para os visitantes. O médico fechou a porta e indicou a Diogo que se sentasse na marquesa. Diogo, eu sou o doutor Pedro. Lembras-te de mim? Dei-te as vacinas no ano passado. Diogo acenou hesitantemente. O doutor Fernandes agachou-se à sua frente para ficar ao nível da criança. Preciso de ver onde te dói. Prometo não te magoar. Vou examinar-te e tomar nota de tudo. Pode ser. Diogo olhou para Mariana. Ela acenou-lhe com a cabeça com um sorriso encorajador. Só então o menino concordou. O médico começou o exame, metódico e profissional, anotando cada detalhe num tablet. A localização das lesões, o tamanho, a cor, a idade aproximada. Tirou fotografias com uma câmara médica. Esta marca é recente, não tem mais de 2 horas, comentou, examinando a vermelhidão no ombro. E estas nódoas negras no antebraço têm cerca de 1 semana, e as das costas, talvez 10 dias. Rui estava de pé junto à janela, de costas para eles. Mariana via os seus ombros tensos, as mãos cerradas em punhos. Ele mal se continha. Quando o exame terminou, o doutor Fernandes ajudou Diogo a vestir-se e sentou-o numa cadeira com um tablet e alguns jogos infantis. Depois, aproximou-se de Rui. As agressões foram sistemáticas, com diferentes graus de antiguidade. Pelo menos 3 semanas, talvez mais. Vou preparar o relatório oficial. Estará pronto dentro de 1 hora. Com esta conclusão, pode apresentar queixa na polícia. Vou fazê-lo. Rui, tenho de perguntar. Quem fez isto? A ama que a minha ex-mulher contratou. O doutor Fernandes suspirou. Com que frequência isto acontece? Pais ocupados, confiam em estranhos, e eles? Eu sei. A culpa é minha. Eu não vi. Não é sua culpa. A culpa é de quem o magoou. Rui virou-se para Mariana.
Se não fosse ela, eu nunca teria sabido. O Diogo tinha medo de falar. O doutor Fernandes olhou para Mariana com respeito. Trabalha na casa? Sim. Sou a empregada de limpeza. Fez a coisa certa. Muitas pessoas viram a cara, com medo de perder o emprego. Mariana não sabia o que dizer, apenas acenou. Uma hora depois, saíram da clínica com um envelope selado contendo o relatório médico. Rui ligou ao seu advogado ainda nos degraus da clínica. Doutor Jorge Fonseca, preciso da sua ajuda. Urgente. Não, não é profissional, é pessoal. Pausa. A ama bateu no meu filho. Tenho um relatório médico, fotografias e uma testemunha. Quero apresentar queixa na polícia, mas quero fazer tudo corretamente para que ela seja punida com todo o peso da lei. Mariana ouviu uma voz apressada do outro lado da linha, mas não conseguiu perceber as palavras. Está bem. Espero por si na esquadra em 30 minutos. Sim, vou com o meu filho e a testemunha. Ele olhou para Mariana. Está preparada para testemunhar? Mariana engoliu em seco. A polícia. Uma declaração formal. Isto era sério. Muito sério. Mas lembrou-se das nódoas negras de Diogo e acenou. Estou. Foram para a esquadra da polícia na Baixa, em Lisboa. Rui tinha telefonado antes, e o inspetor estava à espera deles. O inspetor-chefe Ricardo Santos, um homem de 50 e poucos anos com um rosto cansado e olhos atentos, ouviu Rui, examinou o relatório médico e olhou para as fotografias. Isto é um assunto sério. O artigo sobre maus-tratos a menores do Código Penal Português. Tortura de um menor, punível com até 7 anos de prisão. Ele olhou para Mariana. A senhora é a testemunha? Sim. Eu vi-a agarrar o menino e a magoá-lo. Eu impedi-a. Terá de fazer uma declaração detalhada. Tudo o que viu, tudo o que ouviu, palavra por palavra, o melhor que se lembrar. Está bem. O inspetor-chefe levou-os para uma sala de interrogatório. Uma sala pequena, uma mesa, algumas cadeiras, um gravador. Rui sentou-se ao lado de Diogo. O advogado, Dr. Jorge Fonseca, um homem elegante com óculos caros, tomava notas num bloco. Foi pedido a Mariana que contasse a história desde o início. Ela falou devagar e com clareza, descrevendo como ouviu o grito, como correu, o que viu, o que disse e como Carla reagiu. O inspetor tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas de esclarecimento. Ela ameaçou-a. Sim. Disse que eu me ia arrepender, que seria despedida e que nunca mais arranjaria emprego. Isto pode ser classificado como ameaça a uma testemunha. Um artigo separado. Quando Mariana terminou, o inspetor imprimiu a sua declaração e pediu-lhe que a assinasse. Depois, falou cuidadosamente com Diogo, fazendo perguntas simples que ele podia responder com sim ou não. Diogo estava assustado, mas Mariana sentou-se ao seu lado, segurando a sua mão, e isso ajudou. Diogo, a tia Carla magoou-te? Sim. Muitas vezes. Sim. Ela disse-te para não contares ao pai? Sim. Ela disse que se contasses, a mãe ia embora para sempre. O inspetor-chefe abanou a cabeça. Até este inspetor experiente não conseguia esconder a sua simpatia. Diogo, fizeste a coisa certa, contaste, e agora a tia Carla nunca mais te poderá magoar. Quando tudo terminou, o inspetor apertou a mão de Rui. Vamos colocar um mandado de captura sobre ela. Se tentar sair de Lisboa, vamos detê-la no aeroporto ou na estação. Tem uma fotografia dela. Envio-lhe já. Rui pegou no telefone. Mariana viu a fotografia de Carla no ecrã. Uma mulher elegante e severa com um olhar frio. Ele transferiu-a para o inspetor. Vamos intimá-la para interrogatório nas próximas 24 horas. Esteja preparado para que ela negue tudo. Temos provas. Temos provas sólidas. Um relatório médico, o testemunho de uma testemunha, a confissão da criança. O caso está praticamente 100% fechado. Quando saíram da esquadra, já passava das 6 da tarde. Mariana percebeu de repente que não comia desde manhã, as suas pernas doíam de cansaço e estava emocionalmente esgotada. Rui notou a sua palidez. Está com fome? Um pouco. Estamos todos. Vamos parar em algum lado. Entraram num restaurante próximo. Era um lugar tranquilo com iluminação suave e uma atmosfera calma. O empregado levou-os a uma mesa num canto. Diogo sentou-se ao lado de Mariana, segurando a sua mão.
Ele tinha claramente criado um laço com ela, a única pessoa que o tinha protegido. Rui pediu um menu infantil para Diogo, algo mais substancial para ele e para Mariana. Enquanto esperavam pela comida, ele perguntou de repente: Mariana, por que não teve medo? A Carla ameaçou-a, prometeu arruinar a sua carreira. Sabia que podia perder o emprego, mas não recuou. Por quê? Mariana olhou para as suas mãos, mãos de trabalhadora com unhas curtas, pequenas cicatrizes do trabalho doméstico, mãos que tinham feito muito trabalho sujo, mas que hoje tinham feito algo importante. Porque quando eu tinha 8 anos, uma vizinha ouviu meu pai a bater na minha mãe. Ela ficou à porta, ouviu os gritos, mas não fez nada. Apenas voltou para dentro e aumentou o volume da televisão. Ela levantou o olhar para Rui. Demorou mais 6 anos para a minha mãe ter coragem de o deixar. 6 anos de inferno. Podia ter acabado mais cedo, se pelo menos alguém tivesse chamado a polícia, oferecido ajuda. Mas toda a gente ficou em silêncio. Rui ouviu sem interromper. A sua expressão era séria. Lamento. Eu também. Mas foi então que decidi que nunca seria a pessoa que vira a cara. Custe o que custar. Isso é nobre. É simplesmente o correto. A comida chegou. Diogo comeu devagar, mas comeu. Era um bom sinal. Mariana notou que Rui não tirava os olhos do filho, como se estivesse a verificar se ele estava realmente ali, seguro. Sou um péssimo pai, disse Rui de repente, em voz baixa. Mariana olhou para ele, surpreendida. Sou um péssimo pai. Estive tão ocupado com o meu trabalho que não notei que o meu filho estava a sofrer há meses. Como podia saber? A mulher era uma profissional a esconder. Eu devia saber. Sou o pai dele. Mariana inclinou-se para a frente. Senhor Rui, a mulher que o magoou, manipulou e ameaçou era uma profissional. Ela fez de tudo para que ninguém notasse. O senhor não é um mau pai. É um pai que foi enganado. Mas agora sabe a verdade e está a fazer a coisa certa. Ele olhou para ela durante muito tempo. Obrigado. Quando voltaram para a quinta, eram quase 9 da noite. Rui levou um Diogo sonolento para o seu quarto e deitou-o. Mariana ia sair. O seu dia de trabalho tinha terminado há muito, mas Rui deteve-a. Espere. Precisamos de falar. Desceram para a sala de estar. Rui serviu-se de um copo de vinho do Porto. Ofereceu um chá a Mariana. Ela aceitou. Sentaram-se em poltronas macias junto à lareira, onde a lenha crepitava suavemente. Quero triplicar o seu salário, disse Rui sem rodeios. Mariana quase deixou cair a chávena. O quê? Você salvou meu filho. O dinheiro é o mínimo que posso fazer para lhe agradecer. Senhor Rui, eu não fiz isto por dinheiro. Eu sei. É por isso que o merece. Mariana não sabia o que dizer. Triplicar o seu salário significava que podia pagar os tratamentos da sua mãe, ajudar a sua irmã com os estudos, talvez até poupar um pouco para o futuro. Não sei o que dizer. Diga que sim. Ela deu um sorriso pequeno e nervoso. Sim. Obrigada. Rui acenou. E mais uma coisa. Quero que se mude para a quinta. Temos quartos para o pessoal no segundo andar. O Diogo confia em si. Será mais fácil para ele se estiver por perto. Mariana ficou desconcertada. Mudar-se, viver aqui, nesta quinta, ela sempre voltara para casa, para a sua mãe e irmã, para o seu pequeno apartamento de 2 quartos numa aldeia no interior do Alentejo. Era o seu refúgio, a sua realidade. Isto era outro mundo. Não tenho a certeza. Pense nisso. Não teria de passar 2 horas por dia em transportes. Teria o seu próprio quarto com casa de banho, todas as despesas pagas e estaria sempre perto do Diogo se ele precisasse de si. Ele tinha razão. Os transportes eram realmente demorados. Todas as manhãs, 1h30 de comboio, depois autocarro. O mesmo à noite. Aqui, ela podia acordar com calma, estar sempre lá se Diogo tivesse um pesadelo. Está bem, mudo-me. Mas preciso de tempo para preparar a minha família. De quanto tempo precisa? 1 semana. 3 dias chegam. Mariana sorriu. Este homem estava habituado a agir rapidamente. 3 dias chegam. Naquela noite, Mariana chegou tarde a casa, por volta das 11. A sua mãe, Maria, estava acordada, à espera na cozinha com uma chávena de chá. A sua irmã, Beatriz, estava no seu quarto a estudar para os exames. Mariana, o que se passou?
Estás tão tarde. Mariana sentou-se à mesa e contou tudo. A mãe ouvia, ora ofegante, ora benzendo-se. Fizeste bem, minha querida. Mas estou preocupada contigo. Esta gente rica. Podem ser perigosos. Mãe, o Sr. Rui é um bom homem. Ele está a proteger o filho, e está-me grato. E essa mulher, a ama, ela vai vingar-se. Ela está sob investigação. O inspetor disse que a vão prender em breve. A mãe suspirou. Sempre foste corajosa. Como eu. Quando deixei o teu pai, todos disseram que eu era louca, com 2 filhas. Mas conseguimos. Nós conseguimos. Mariana contou-lhe a oferta para se mudar. A princípio, a sua mãe ficou assustada. A sua filha ia sair de casa. Ver-se-iam raramente. Mas depois percebeu que era uma boa oportunidade. O dinheiro é muito bom, Mariana. Vais poder ajudar-nos, e será mais fácil para ti. Aceita. No dia seguinte, Mariana começou a fazer as malas. Não tinha muita coisa. Roupas, alguns livros, fotografias. Tudo coube em 2 malas. Beatriz ajudou a embalar, a conversar sobre a vida na universidade, mas era óbvio que estava ansiosa. Mariana, vais-te embora. Claro que não. Venho visitar-vos todos os fins de semana. E se gostares tanto de lá que te esqueças de nós. Mariana abraçou a irmã. Nunca me vou esquecer de vocês. Vocês são a minha família. 3 dias depois, Rui enviou um carro. O motorista ajudou com as malas. Mariana despediu-se da mãe e da irmã, prometeu ligar todos os dias e partiu para a sua nova vida. O quarto do pessoal acabou por ser maior do que todo o apartamento delas no Alentejo. Uma casa de banho privativa, uma cama grande, uma secretária, até uma pequena varanda com vista para o jardim. Mariana pousou as malas no chão e ficou a olhar em volta. Era inacreditável. Bateram à porta. Rui entrou, segurando a mão de Diogo. Gostas? É mais do que suficiente. É o que precisas. Diogo largou a mão do pai e correu para Mariana. Agora vais viver aqui. Sim, meu amor. Para sempre. Mariana olhou para Rui. Ele acenou, um longo e lento aceno. Diogo sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que Mariana viu no seu rosto. E ela soube que tinha tomado a decisão certa. No quarto dia após a queixa, o inspetor-chefe Ricardo Santos ligou a Rui. Detivemos a Carla Mendes. Ela tentou apanhar um voo para o Funchal, mas nós tirámo-a do avião. Está em prisão preventiva. O primeiro interrogatório é amanhã. Quer estar presente? Não. Não quero vê-la. Façam o vosso trabalho. Faremos. Rui contou a Mariana ao pequeno almoço. Ela sentiu um alívio. Carla já não era uma ameaça, não podia voltar, não podia magoar Diogo. Mas no dia seguinte, aconteceu algo inesperado. Sandra Lopes, a ex-mulher de Rui e mãe de Diogo, ligou. Rui atendeu com relutância. O que queres, Sandra? Mariana só ouviu o lado dele da conversa, mas o seu tom era gelado. Não, não quero encontrar-me contigo. É sobre o Diogo, e tu perdeste esse direito. Tu recomendaste a mulher que batia no nosso filho. Não me venhas com desculpas. A conversa acaba aqui. Ele atirou o telefone para a mesa, o rosto vermelho de raiva. Ela quer ver o Diogo. Diz que não sabia nada sobre a Carla, que foi tudo um mal-entendido. Mariana perguntou com cautela, acredita nela? Não sei. A Sandra sabe mentir quando precisa. Mas ela é a mãe do Diogo. Não posso proibi-la de ver o filho. Mas pode controlar como o faz, sugeriu Mariana. Rui olhou para ela. O que queres dizer? Encontros apenas na sua presença. Em território neutro. Por pouco tempo. Até ter a certeza de que ela não é uma ameaça. Ele fez uma pausa. Tens razão. É isso que vou fazer. Rui ligou de volta a Sandra e impôs as suas condições. Ela resistiu, gritou, acusou de manipulação, mas acabou por concordar. O encontro foi marcado para sábado na Pastelaria Mágica no centro de Lisboa. No sábado, Mariana ajudou Diogo a vestir-se. Ele estava tenso. Não quero ver a mãe. Por que não, Diogo? A mãe grita com o pai. E comigo, quando faço alguma coisa mal.
Mariana agachou-se à sua frente. Diogo, a tua mãe ama-te. Às vezes, os adultos gritam porque não sabem mostrar os seus sentimentos de outra forma. Mas isso não significa que sejam maus. Apenas precisam de aprender. Tu nunca gritas, disse ele. Mariana sorriu. Porque eu sei o que é que te gritem, e não quero que passes por isso. Rui, Mariana e Diogo foram para a pastelaria. Era um lugar luminoso e barulhento, cheio de crianças e pais. Sandra já estava à espera numa mesa junto à janela. Assim que Mariana a viu, percebeu que tipo de mulher ela era. Aparência impecável, roupas caras, um olhar frio, bonita, mas sem calor. Sandra levantou-se quando se aproximaram. O seu olhar passou por Diogo, depois por Rui, e pousou em Mariana. Havia tanto desdém naquele olhar que Mariana se sentiu enrijecer. Diogo, vem cá a mãe. Diogo não se mexeu, ficou ao lado de Mariana, segurando a sua mão. Diogo, eu disse para vires aqui. Rui interveio. Sandra, não o pressiones. Ele irá quando estiver pronto. Sandra cerrou os dentes, mas sentou-se. Rui sentou Diogo ao seu lado. Mariana sentou-se ao lado do menino. Sandra observou a cena com raiva mal disfarçada. Quem é esta mulher? É a Mariana. Ela trabalha para mim. Uma empregada de limpeza numa reunião de família. A sério, Rui. Ela é mais do que uma empregada de limpeza. Ela é a pessoa que salvou o nosso filho enquanto tu recomendavas uma psicopata. Sandra empalideceu. Eu não sabia da Carla. Não verificaste. Nem sequer te deste ao trabalho de saber em quem estavas a confiar o teu próprio filho. Sandra mordeu o lábio. Era evidente que estava a lutar para manter a compostura. Confiei nas referências. Uma amiga recomendou-me. A Carla trabalhou lá durante 2 anos. Estava tudo bem. Eles não tinham um filho de 5 anos a sofrer com o divórcio dos pais, respondeu Rui friamente. A Carla bateu no Diogo durante meses, ameaçou, disse-lhe que se ele falasse, tu ias-te embora para sempre. O rosto de Sandra contraiu-se. Olhou para Diogo e, pela primeira vez, algo parecido com remorso passou pelos seus olhos. Diogo, é verdade. Ela batia-te. Diogo acenou, sem olhar para a mãe. Por que não me contaste? Tive medo. De mim. Diogo não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Sandra cobriu o rosto com as mãos. Os seus ombros tremiam. Estava a chorar, mas Mariana não sentiu pena dela. Esta mulher era parte do problema. Ela tinha criado uma atmosfera de medo que impedia a criança de pedir ajuda. Rui passou-lhe um guardanapo. Ela limpou os olhos, borrando o rímel caro. Quero ver o Diogo. Regularmente. Sou a mãe dele. Podes vê-lo, mas apenas na minha presença. Sem pernoitas, sem viagens, apenas encontros até eu ver que mudaste. Não podes fazer-me isso. Posso. Tenho relatórios médicos, testemunhos e um processo policial. Se quiser, posso pedir a cessação total do teu poder paternal. Mas não o farei por causa do Diogo. Ele precisa de uma mãe. Mas de uma mãe que o proteja, não que o ponha em perigo. Sandra fuzilou com o olhar, mas não argumentou. Sabia que tinha perdido. O encontro durou mais meia hora. Sandra tentou conversar com Diogo, mas ele respondia em monossílabos. Era óbvio que a confiança estava quebrada. Levaria meses, talvez anos, para a reconstruir. Quando se iam embora, Sandra lançou um olhar a Mariana. Achas que és melhor do que eu? Mariana respondeu calmamente, acho que fiz o que você devia ter feito. Protegi a criança. Sandra ia dizer algo, mas Rui levou Mariana e Diogo para a porta. No carro, Diogo adormeceu, com a cabeça no ombro de Mariana. Rui olhou para eles pelo espelho retrovisor. Ele afeiçoou-se a ti. E eu também. Tens jeito para crianças. Tens filhos. Mariana abanou a cabeça. Não. Nunca tive tempo para uma vida pessoal. Sempre a trabalhar, a cuidar da minha mãe, da minha irmã. Foste casada? Não. Tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Os homens geralmente fogem quando percebem que têm uma família inteira a reboque. Rui acenou pensativamente. Perda deles. Mariana olhou para ele, surpreendida, mas ele já se tinha virado para a janela. Ficaram em silêncio o resto do caminho. Quando chegaram à quinta, Rui levou um Diogo a dormir para o seu quarto.
Mariana foi para a cozinha preparar o jantar. O trabalho ajudava a distrair-se da estranha sensação de calor que as palavras de Rui lhe tinham provocado. Passaram 2 semanas. O inspetor-chefe Ricardo Santos atualizava Rui regularmente sobre o andamento do caso. Carla negava tudo, afirmando que Diogo se tinha magoado a brincar, a cair e a bater em si próprio, mas o seu testemunho desmoronou-se sob o peso das provas. A perícia médica mostrou que as lesões eram intencionais. O testemunho de Mariana era claro e consistente, mais importante, o próprio Diogo, apesar da sua tenra idade, conseguiu contar a um psicólogo infantil o que tinha acontecido. O caso é sólido, disse o inspetor-chefe numa outra chamada. O procurador aprovou a acusação. O julgamento começará dentro de 1 mês. Prepare-se para testemunhar. Rui agradeceu e desligou. Estava sentado no seu escritório, à sua secretária maciça de mogno. Mariana trouxe-lhe um café. Nas últimas 2 semanas, ela tinha se tornado discretamente mais do que uma simples empregada. Ajudava com Diogo, organizava a casa e, por vezes, sentava-se e comia com ele quando Rui chegava tarde e demasiado tenso para ir para a cama. Obrigado. Ele pegou na chávena. Senta-te. Vamos conversar. Mariana sentou-se na cadeira em frente a ele. Já não era estranho. As linhas entre patrão e empregada estavam a esbater-se. Estive a pensar no que vai acontecer depois do julgamento, começou Rui. O Diogo precisa de estabilidade. Precisa de alguém em quem confie, alguém que esteja sempre lá. Ele tem-te a ti. Ele tem um pai que trabalha 12 horas por dia, que por vezes tem de viajar em trabalho durante uma semana. Preciso de ajuda. Mas não de uma simples ama. Preciso de alguém que se preocupe genuinamente com o Diogo. Mariana percebeu onde ele queria chegar. Quer que eu seja a ama dele. Mais do que uma ama. Uma cuidadora, uma companheira, um membro da família. Com o salário e as condições adequadas. Mariana pensou nisso. Era uma grande responsabilidade, mas ela já se tinha afeiçoado a Diogo. Todas as manhãs, ele corria para ela, contava-lhe os seus sonhos, pedia-lhe para lhe ler um livro. Chamava-lhe tia Mariana e segurava-lhe a mão sempre que tinha medo. E a limpeza? O resto do trabalho doméstico. Contratarei mais pessoal. Tu só terás de cuidar do Diogo. Está bem. Eu aceito. Rui sorriu, uma expressão rara para ele. Excelente. O meu advogado vai redigir um novo contrato. O mês passou a voar. Diogo começou a ter sessões com uma psicóloga infantil. A doutora Ana Pereira, uma mulher de 40 e poucos anos com uma voz suave e uma paciência infinita, trabalhava com ele 2 vezes por semana. Gradualmente, Diogo começou a abrir-se, a falar dos seus medos, a desenhar imagens em que a figura negra de Carla se tornava cada vez mais pequena, e as figuras brilhantes do pai e da tia Mariana se tornavam maiores. Ele tem stress pós-traumático, explicou a doutora Ana Pereira a Rui e Mariana após uma sessão. Mas está a recuperar. A estabilidade, a segurança e a previsibilidade são fundamentais. Nada de grandes mudanças. Nós vamos apoiá-lo, prometeu Rui. O dia do julgamento chegou numa segunda-feira fria de outubro. O Tribunal Judicial de Lisboa, sala de audiências número 3. Rui chegou com o seu advogado. Mariana foi chamada como testemunha, mas Diogo não. Tentaram evitar traumatizar ainda mais a criança, expondo-a à sala de audiências. O seu testemunho foi gravado em vídeo e incluído no processo. Carla estava sentada no banco dos réus, num fato cinzento. O cabelo apanhado, o rosto pálido. Ao seu lado estava o seu advogado, um jovem que parecia pouco confiante. Era evidente que Carla não tinha dinheiro para uma defesa decente. A juíza, uma mulher de 50 e poucos anos com uma expressão severa, abriu a sessão. O tribunal está reunido para julgar o caso contra a arguida Carla Mendes, acusada nos termos do artigo sobre maus-tratos a menores do Código Penal Português. O procurador, por favor, leia a acusação. O procurador, um homem de meia-idade de uniforme, leu a acusação. Factos secos, datas, termos médicos, mas por trás de cada palavra estava a dor de uma criança. Depois, as testemunhas foram chamadas. Mariana foi a primeira. Subiu ao banco das testemunhas, pôs a mão sobre a Constituição e jurou dizer a verdade. Testemunha Silva, conte-nos o que viu no dia 15 de junho deste ano. Mariana falou devagar, com clareza, sem omitir detalhes, como ouviu o grito, como correu para o quarto, o que viu, o que disse. O advogado de Carla tentou confundi-la, perguntando sobre pormenores, mas Mariana manteve-se firme. Não se pode ter enganado.
Talvez fosse uma medida disciplinar normal. Eu via-a beliscar com força uma criança de 5 anos. Vi o medo nos olhos dele. Vi as nódoas negras antigas. Isso não é disciplina, é abuso. Houve um murmúrio na sala. A juíza bateu com o martelo. Silêncio. Depois, mostraram o vídeo do interrogatório de Diogo. Um menino numa sala iluminada com brinquedos, respondendo calmamente às perguntas da psicóloga. A sua voz tremia ao falar do medo, da dor, de como a Carla lhe dizia que ele era mau, que ninguém gostava dele. Mariana viu Rui cerrar os punhos. O seu rosto era uma máscara de gelo, mas os seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Carla olhava para o chão, sem levantar a cabeça. Quando lhe foi perguntado se tinha algo a dizer em sua defesa, ela abanou a cabeça. A juíza retirou-se para deliberar. Passaram 40 minutos. Quando ela voltou, todos se levantaram. O tribunal considera arguida Carla Mendes culpada nos termos do artigo sobre maus-tratos a menores do Código Penal Português e condena-a a uma pena de 5 anos de prisão de regime geral. Fica também proibida de exercer qualquer profissão que envolva o contacto com menores durante 10 anos. Carla cobriu o rosto com as mãos. Os agentes da guarda levaram-na. Rui soltou um longo suspiro e virou-se para Mariana. Fez-se justiça. Sim, mas isso não vai devolver ao Diogo o tempo que ele perdeu. Não, mas vai dar-lhe um futuro sem medo. Após o julgamento, a vida começou a entrar num novo ritmo. Diogo tornou-se mais calmo, mais confiante. Deixou de fazer xixi na cama. Os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Mariana levou-o à escola, ao primeiro ano, que ele começou em setembro. Ia buscá-lo depois das aulas, ajudava-o com os trabalhos de casa, brincava com ele no parque. Rui tentava passar mais tempo com o filho, saindo mais cedo do trabalho, jantando em casa, lendo-lhe histórias antes de dormir. Ele estava a mudar, de um empresário frio para um pai atencioso. Numa noite, depois de Diogo adormecer, Rui e Mariana estavam sentados no terraço com vista para o jardim. Era uma noite quente de outubro, um verão de São Martinho. Rui serviu-se de um conhaque e um chá para Mariana. Estive a pensar hoje nas mudanças dos últimos 3 meses, começou ele pensativamente. Há 3 meses, eu era um homem que não via nada para além de contratos e lucros. O Diogo estava algures na periferia. Eu amava-o, mas de uma forma distante, como se ele fosse uma obrigação, não o centro da minha vida. Mariana ouvia em silêncio. E agora tudo é diferente. Todas as manhãs, acordo a pensar, como está o Diogo? Teve pesadelos. Comeu bem. Todas as noites, apresso-me para casa para o ver antes de ele ir para a cama. E sabes o que é mais estranho? Estou mais feliz. O dinheiro, o poder, o sucesso, tudo isso é vazio se não tiveres as coisas que realmente importam. Mariana sorriu. O senhor é um bom pai, senhor Rui. Chama-me Rui. Já não somos apenas patrão e empregada. Somos, de certa forma, uma família. A palavra família ficou a pairar no ar. Mariana sentiu o coração acelerar. Ela também tinha mudado nestes meses. Tinha-se afeiçoado não só a Diogo, mas também a Rui, às suas noites cansadas quando ele chegava a casa e procurava primeiro o filho, aos seus sorrisos raros quando contava algo engraçado a Diogo, à sua gratidão, expressa não em palavras, mas em olhares e gestos. Sim, família, repetiu ela em voz baixa. Rui olhou para ela durante muito tempo. Havia algo de novo no seu olhar, algo que Mariana não tinha notado antes, ou não queria notar. Mariana, quero perguntar-te uma coisa, mas tenho medo de estragar o que temos. O seu coração bateu ainda mais forte. Pergunta. Ele fez uma pausa. Já pensaste se isto poderia tornar-se algo mais? Não apenas uma família por circunstância, mas uma família a sério. Mariana não sabia o que dizer. Tinha pensado nisso, claro que tinha. Deitada no seu quarto à noite, dava por si a pensar como seria maravilhoso se tudo isto fosse real. Se Rui a visse não como uma funcionária, mas como uma mulher. Se Diogo não fosse apenas a criança de quem cuidava, mas o seu filho. Mas tinha medo de que fossem apenas as suas fantasias, de que o abismo entre eles, social, financeiro, educacional, fosse demasiado grande. Rui. Não responda já. Pensa nisso. Só quero que saibas que comecei a sentir algo por ti, algo que não sentia há muito tempo. E acho que tu também sentes o mesmo. Mariana olhou nos olhos. Não havia jogos, nem manipulação, nem interesse próprio. Apenas sinceridade. Eu também acho, admitiu ela em voz baixa.
Rui sorriu e estendeu a mão sobre a mesa. Mariana pousou a sua mão na dele. Ficaram sentados em silêncio sob o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que não estavam sozinhos. Mas nem todos estavam felizes com esta mudança. Helena Soares, a governanta, não escondia o seu descontentamento com o estatuto elevado de Mariana. Fazia comentários sarcásticos, atrasava mensagens, tentava de todas as formas minar a atmosfera. Um dia, Mariana ouviu Helena ao telefone na cozinha. Imagina só, esta revista agora senta-se à mesa com o patrão. Quem é que ela pensa que é? Uma empregada qualquer que teve sorte. Daqui a pouco, vai começar a imaginar-se a dona da casa. Mariana entrou na cozinha. Helena calou-se abruptamente. Corou. Helena, se não se sente confortável a trabalhar nesta casa, pode sair a qualquer momento. Ninguém a está a impedir. Trabalho aqui há 15 anos. Já vi de tudo, e também vou sobreviver a si. Talvez. Talvez devesse aprender a respeitar as pessoas que se preocupam com o Diogo em vez de cuspir veneno pelos cantos. Helena ia responder, mas Rui entrou na cozinha. Tinham ouvido a conversa. Helena, no meu escritório em 5 minutos. A governanta empalideceu. Quando ficaram a sós, Rui olhou para Mariana. Ela tem-se portado assim há muito tempo. Desde que me mudei para cá. Rui acenou. Isto acaba hoje. 20 minutos depois, Helena Soares saiu do escritório com os olhos vermelhos e começou imediatamente a fazer as suas malas. Rui despediu-a, pagou-lhe uma indenização generosa, mas foi firme. Não vou tolerar que ninguém envenene a atmosfera na minha casa. Especialmente alguém que faz com que a pessoa que salvou o meu filho se sinta desconfortável. Em novembro, Diogo fez 6 anos. Rui decidiu dar uma grande festa. Convidaram os colegas de turma de Diogo, alguns amigos próximos da família, animadores. A quinta inteira transformou-se num circo, cheio de risos, balões e rostos felizes de crianças. Mariana ajudou em tudo. Encomendou o bolo, decorou o salão, planeou o programa. Diogo corria de uma diversão para outra, o rosto a brilhar de felicidade. A certa altura, correu para Mariana e abraçou-a. Tia Mariana, este é o melhor aniversário da minha vida. Estou tão feliz, meu amor. E sabes o que eu pedi quando soprei as velas? Sussurrou ele ao seu ouvido. Que tu e o pai se casassem. Para seres a minha mãe a sério. Mariana ficou paralisada. Diogo correu de volta para os seus amigos, deixando-a no meio do salão barulhento, com o coração a martelar. Rui aproximou-se. O que é que ele disse? Nada, sonhos de criança. Mas Rui viu a sua expressão. Ele compreendeu. Talvez não tão de criança assim, disse ele em voz baixa. Naquela noite, quando os convidados se foram embora e Diogo adormeceu, feliz e exausto, Rui e Mariana encontraram-se novamente no terraço. Pensei no que te disse na semana passada, começou Rui. E continuo a sentir o mesmo. Ainda mais forte. Mariana virou-se para ele. Rui, isto é uma loucura. Somos de mundos diferentes. Que mundos? O Diogo adora-te. E eu também. As palavras ficaram a pairar no ar. Mariana olhou para ele com os olhos arregalados. Tu amas-me? Sim. Amo-te pela tua bondade, pela tua força, pela tua honestidade. Pela forma como cuidas do Diogo. Pela forma como mudaste as nossas vidas. Mariana sentiu lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Eu também te amo. Mas tenho medo. Medo de quê? Que isto não dure. Que um dia percebas quem eu sou realmente. Uma mulher simples de uma aldeia no Alentejo. Sem educação, sem cultura, sem. Rui segurou-lhe o rosto. Tu és a mulher mais incrível que eu já conheci, e não me importo com a tua educação ou cultura. Tu ensinaste-me a ser pai. Tu salvaste o meu filho. Tu transformaste esta casa num lar. Ele beijou-a, suave e cuidadosamente. Mariana retribuiu o beijo, sentindo a sua última resistência a derreter. Quando se afastaram, Rui sussurrou, casa comigo. Mariana não podia acreditar no que ouvia. O quê? Casa comigo. Sê a minha mulher, a mãe do Diogo, parte desta família. Oficialmente. Rui, isto é demasiado rápido. É rápido. Conhecemo-nos há 4 meses. Mas nesses 4 meses, conheci-te melhor do que conheci a Sandra em 3 anos de casamento. Sei que és alguém em quem posso confiar, que vais lutar até ao fim por quem amas.
Isso é o suficiente. Mariana olhou para ele, sem saber se ria ou chorava. O que é que os teus amigos, os teus colegas, vão dizer? Um empresário rico a casar com a sua empregada. Que digam o que quiserem. Não me interessa. E o Diogo? O Diogo será a pessoa mais feliz do mundo. Ouviste o que ele desejou? Mariana riu por entre as lágrimas. É uma loucura. A melhor loucura da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e abriu-a. Lá dentro estava um anel, não demasiado grande, não ostentoso, mas elegante, com um pequeno diamante. Não é o mais caro que podia comprar, mas escolhi-o a pensar em ti. Simples, bonito, real. Mariana pegou na caixa com as mãos a tremer. Diz que sim, Mariana. Por favor. Ela olhou para o anel, depois para ele. Nos seus olhos havia esperança, amor e até uma certa vulnerabilidade. Este homem forte e bem-sucedido estava ali, de coração aberto. Sim. Eu caso contigo. Rui levantou-a nos braços e rodopiou com ela. Riram como crianças. Depois, ele colocou o anel no seu dedo. Servia na perfeição. Na manhã seguinte, contaram a Diogo. Ele saltou de alegria. Então, a tia Mariana vai ser a tua mãe a sério. Se quiseres chamar-lhe assim, disse Rui. Diogo correu para Mariana e abraçou-a. Mãe. Mariana desfez-se em lágrimas e abraçou o menino com força. Foi a primeira vez que alguém lhe chamou mãe, e foi a palavra mais bonita que já tinha ouvido. A notícia do noivado espalhou-se rapidamente. As reações foram mistas. A mãe e a irmã de Mariana choraram de felicidade. Os amigos de Rui, a quem ele convidou para um pequeno jantar para apresentar a sua noiva, foram educados, mas reservados. Era óbvio que muitos desaprovavam. Paulo Rodrigues, o sócio de Rui, foi particularmente incisivo. Depois do jantar, ele puxou Rui de lado. Rui, tens a certeza? Absoluta. Afinal, ela é uma empregada de limpeza. Ela é a mulher que salvou meu filho e mudou a minha vida. Pensa na tua reputação. No nosso negócio. Os nossos clientes, os nossos investidores, estão habituados a um certo padrão. Rui olhou friamente para Paulo. Se algum cliente ou investidor não aceitar as minhas escolhas, pode ir para o inferno. Sei como ganhar dinheiro, mas a felicidade não se pode comprar. Paulo percebeu que era inútil discutir e cedeu. Mas a reação mais desagradável foi a de Sandra. Ela ligou a Rui, furiosa. Vais casar com essa criada? Vou. E por favor, meda as tuas palavras. O Diogo vai viver com uma estranha. O Diogo vai viver com a mulher que o protegeu quando a mãe dele contratou uma psicopata. Sandra explodiu. Não permito. Vou ao tribunal e peço a revisão do acordo de custódia. Tenta. Tenho todos os documentos, relatórios médicos, a sentença do tribunal, provas de que puseste o nosso filho em perigo. Se tentares, perdes completamente o direito de o ver. Sandra calou-se. Sabia que tinha perdido. Vais arrepender-te. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de desligar. Decidiram ter um casamento modesto. Uma pequena cerimónia numa bela casa de campo nos arredores de Lisboa. Apenas os mais próximos, a mãe e a irmã de Mariana, alguns amigos leais de Rui, os colegas que estavam genuinamente felizes por eles e, claro, Diogo como portador das alianças. Mariana escolheu um vestido simples, mas elegante, nada de pomposo ou exagerado. Queria ser ela mesma, não representar um papel de princesa. Rui usava um fato escuro clássico. Quando Mariana entrou pelo corredor, de braço dado com a sua mãe, viu lágrimas de felicidade nos olhos de Rui. Diogo estava ao lado do pai, segurando as duas alianças numa almofada de veludo, a sorrir de orelha a orelha. Fizeram votos simples e sinceros. Rui prometeu amá-la, protegê-la e respeitá-la. Mariana prometeu estar sempre ao seu lado, na alegria e na tristeza. Quando o conservador disse, pode beijar a noiva, Rui beijou Mariana com ternura. A sala irrompeu em aplausos. Diogo correu para eles e abraçou-os a ambos. Agora somos uma família a sério. A festa foi alegre. A mãe de Mariana dançou com Rui, agradecendo-lhe por ter feito a sua filha feliz. A sua irmã Beatriz conheceu os amigos de Rui. Diogo corria entre as mesas, dizendo a todos que agora tinham uma mãe. Quando a festa acabou e todos se foram embora, Rui, Mariana e Diogo voltaram para a quinta. A sua casa. A sua família. Diogo deitou-se na cama entre eles. Mãe,
pai, contem-me uma história. Mariana e Rui trocaram um olhar. As palavras mãe e pai, ditas juntas, soavam como música. Que história queres ouvir? Perguntou Mariana. A de como vocês se conheceram. Rui riu. É uma história longa. Não faz mal, não consigo dormir. E Mariana começou a contar. Como ouviu um grito, como correu para o quarto, como se atreveu a proteger o menino. Como esse ato mudou tudo. Diogo ouvia, de olhos arregalados. Quando a história acabou, ele sussurrou: então tu és a minha super-heroína. Mariana beijou-lhe o topo da cabeça. Não, meu amor. Sou apenas uma mãe que te ama muito. Diogo sorriu e fechou os olhos. Minutos depois, estava a dormir. Rui pegou-o cuidadosamente nos braços e levou-o para o seu quarto. Aconchegou-o e beijou-o na testa. Mariana ficou à porta, a observar esta cena. O seu coração estava cheio. Quando voltaram para o quarto, Rui abraçou Mariana. Não sei o que fiz de certo na minha vida para te merecer. Tu protegeste o teu filho. Confiaste em mim. Deste-nos uma oportunidade. Tu deste-nos uma oportunidade. Podias ter passado por aquela porta. Mas não o fizeste. Ficaram à janela, a olhar para o jardim noturno. Pela primeira vez em anos, ambos se sentiam verdadeiramente em casa. Passou um ano. A vida da família Costa instalou-se num ritmo feliz. Diogo foi para o segundo ano, tornou-se mais confiante e extrovertido. Os seus desenhos mudaram. Agora desenhava famílias felizes, sóis brilhantes, casas cheias de luz. Mariana adotou oficialmente Diogo. O seu nome constava agora na sua certidão de nascimento como mãe. Sandra não se opôs. Percebeu que tinha perdido completamente a batalha e retirou-se gradualmente. As suas visitas a Diogo tornaram-se cada vez mais raras. Eventualmente, mudou-se para Londres, casou com um empresário britânico e praticamente deixou de manter contacto. Diogo não sofreu. Tinha uma mãe que estava lá todos os dias, que o ajudava com os trabalhos de casa, que lhe lia histórias, que lhe beijava os joelhos esfolados e lhe dizia que o amava. Era tudo o que ele precisava. Mas um dia, um novo desafio entrou nas suas vidas. Mariana começou a sentir-se mal. Cansaço, náuseas matinais. A princípio, pensou que era apenas fadiga, mas quando os sintomas persistiram durante uma semana, Rui insistiu que ela fosse ao médico. O médico examinou-a e sorriu. Parabéns. Está grávida. Cerca de 8 semanas. Mariana ficou paralisada. Grávida. Ia ser mãe. Não por adoção, mas biologicamente. Diogo ia ter um irmão ou uma irmã. Rui, que esperava no corredor, viu a sua expressão e percebeu imediatamente. Vamos ter um bebê. Rui ficou imóvel por alguns segundos, a processar a informação. Depois, um sorriso rasgou-lhe o rosto. Levantou Mariana nos braços e rodopiou com ela. Vamos ser pais. Rui, tu já és pai. Agora vamos ser pais juntos. Desde o início. Naquela noite, contaram a Diogo. A princípio, ele não compreendeu. Vais ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Ainda não sabemos. Diogo pensou. E vais amá-lo mais do que a mim? Mariana sentou-se à sua frente e pegou nas suas mãos. Diogo, ouve. O amor não é como um bolo que se divide em fatias. O amor cresce. Quantas mais pessoas amas, maior se torna o teu amor. Eu vou amá-lo, mas nunca, ouviste, nunca te vou amar menos. Tu és o meu primeiro filho. O meu herói. Diogo abraçou-a com força. Vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. A gravidez correu bem. Mariana sentia-se bem, continuava a estudar com Diogo e a gerir a casa. Rui mimava-a, contratou uma empregada para o trabalho pesado e insistia para que ela descansasse mais. Em março, quando a primeira neve começou a derreter e as primeiras campainhas brancas apareceram, Mariana deu à luz uma menina. Chamaram-lhe Sofia Costa. Pequenina, rosada, com dedos minúsculos e um choro forte. Diogo apaixonou-se pela irmã à primeira vista. Queria pegá-la ao colo, embalar suavemente o seu carrinho, cantar-lhe canções. Rui olhava para os seus filhos, o adotivo e a biológica, e não via diferença. Eram ambos seus filhos, os seus tesouros. Um dia, quando Sofia tinha 3 meses, Mariana estava sentada no terraço, com a filha nos braços. Diogo brincava com carros por perto. Rui trouxe chá e sentou-se ao seu lado.
Em que estás a pensar? Em como a vida pode ser estranha. Há 1 ano e meio, eu era uma empregada de limpeza, a lutar para sobreviver. E agora? Agora sou tua mulher, mãe de 2 filhos e dona desta casa. Mariana riu. Parece um conto de fadas. É um conto de fadas. Só que é real. Diogo correu para eles. Mãe, pai, vejam o que eu construí. Mostrou uma torre de blocos. Mariana elogiou. Diogo riu e voltou a construir. Sabes em que estou a pensar, disse Rui em voz baixa. Foi o Diogo que te trouxe para as nossas vidas. Ele precisava de ser protegido, e o universo enviou-te para nós, dando-me a mim uma segunda oportunidade de ser feliz. Mariana encostou a cabeça no seu ombro. Agradeço todos os dias o destino por aquele grito. Por não ter virado a cara. Por ter encontrado a coragem de entrar naquele quarto. E agradeço-te a ti por seres quem és. Corajosa, boa, honesta. A minha super-heroína. Sofia remexeu-se nos braços de Mariana, abriu os olhos, olhou para os pais com os seus olhos claros e sorriu. O seu primeiro sorriso consciente. Rui beijou Mariana. Diogo correu, meteu-se entre eles, a exigir atenção. Riram e abraçaram-se. Uma família barulhenta, feliz e real. Nalgum lugar numa prisão de regime geral, Carla Mendes cumpria a sua pena, a pensar em como uma má escolha lhe tinha arruinado a vida. E em Londres, Sandra Lopes percorria as redes sociais, via as fotografias da feliz família Costa e lamentava o que tinha perdido. Mas Mariana, Rui e os seus filhos não viviam no passado. Viviam no presente e construíam o futuro juntos, como uma verdadeira família deve fazer. Anos mais tarde, Diogo, já um jovem adulto, perguntaria à sua mãe: Mãe, alguma vez te arrependeste de ter entrado naquele quarto? De ter arriscado tudo pelo filho de outra pessoa? E Mariana responderia: Não, porque nunca foste de outra pessoa. Desde o momento em que te vi, foste meu. E eu faria tudo de novo 1 milhão de vezes. E essa era a verdade mais pura que podia ser dita. Porque às vezes um grito pode mudar tudo. Uma decisão de não virar a cara abre a porta para uma nova vida. E uma mulher com um coração corajoso torna-se uma heroína não para o mundo inteiro, mas para uma pequena família, para quem ela era o mundo inteiro. A história que começou com um grito numa quinta terminou com risos num lar feliz, onde todos sabiam que eram amados, protegidos e valorizados. E é assim que as verdadeiras histórias devem terminar.